Vocês querem encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria? Não vai ser nos castelos, nem em festas, nem em aglomerações, Pedro. Nós vamos encontrá-los nos orfanatos, nos hospitais. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Hoje, se a gente observa o que acontece no nosso planeta, a gente vai se dar conta de que muitos grandes acontecimentos têm acontecido, provocando grandes transformações na humanidade e até mesmo na forma física do planeta. Existem inundações, existem vulcões voltando à erupção, desencarnes em massa, em multidões, em shows, em estádios, guerras acontecendo por todo lado. Não é novidade pra gente que 2019 foi uma data limite. Chico Xavier, muito bem orientado, já trouxe orientações a respeito disso pra gente também. Jesus Cristo, nosso grande mestre, já falou sobre o Apocalipse, nos ensinou a respeito disso, mostrando os sinais de quando isso começaria a acontecer. E nesse episódio, a gente convida o Benzedor, então, para conversar conosco a partir desse tema e explicar, na sua visão, essas coisas que têm acontecido e de que forma que a gente pode ser luz em meio a essas transformações que a Terra vive. Benzedor, bem-vindo a mais um episódio do podcast Benzedor Falas de um Remanescente. Obrigado ao grande pai e à grande mãe por nos permitirem ter mais essa conversa. E a primeira pergunta que eu te faço nesse sentido é: a gente está se aproximando do Apocalipse? A gente já está vivendo o Apocalipse? O que é que está acontecendo na Terra nesse momento? Olá, meu amigo Pedro. Obrigado por mais um podcast com a graça e a bênção do grande pai e da grande mãe, de nossos mentores sagrados, da luz divina de sempre. Um obrigado a todos e a todas, bastante bênção no coração de cada um. É com muito carinho e com muita atenção e que voltamos a esse podcast, a esse assunto. Meu amigo Pedro, eu penso que o Apocalipse ele já está em curso desde 2019, meu amigo Pedro. Se a gente notar, depois dessa data, tudo começou a mudar, né? Olha a pandemia, olha os arrebatamentos que está acontecendo, os vulcões, erupções, desencarne em massa, como falasses. A mãe natureza mostrando quem é que manda, e quem manda não é o ser humano, né? Eu penso, meu amigo Pedro, que o Apocalipse já está em curso desde essa data. Por isso, a data limite, né? E que também é falado em vários livros sagrados, né? Com certeza. Uma das coisas, que a gente fica às vezes mais na dúvida quando começa a analisar esse tipo de cenário é no que são realmente os sinais do Apocalipse. Na Bíblia a gente vê falar sobre cavaleiros. Isso vai se traduzir de forma literal, ou a gente tem que prestar atenção para identificar dentro do que já está acontecendo? Tu conseguiria esclarecer um pouco para a gente sobre onde é que estão esses sinais dentro do que já vem acontecendo de uma forma um pouco mais prática, digamos assim? Repórter, assim eu vou tentar me fazer ouvir e dentro do que eu aprendo, eu vou tentar exclamar: Pedro, os sinais, eles estão na verdade por todas as partes. O mais profundo deles, a guerra, Pedro. A guerra do ser humano contra o ser humano. De nações contra nações. Não é o que estamos a ver? Por ganância, por desentendimento. E aí o Benzedor diz assim, classificando e essa parte e resumindo: Pedro, está acontecendo tudo isso pela falta de Deus, pela falta de amor de nós mesmos, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu tão pouco, Pedro, né? Nos pediu entendimento, nos pediu amor, nos pediu fé, né? Não pediu nada mirabolante, Pedro, não pediu coisas incríveis, não pediu a nós nada que não pudéssemos fazer.
mas o ser humano, alguns deles, de nossos irmãos, de nossas irmãs, pensam que são autossuficientes em tudo, né, Pedro? Que são mais do que a mãe natureza, que são mais do que os desígnios dos ensinamentos do nosso Sagrado Cordeiro, e terminam com a própria inteligência que pensam que tem, Pedro, causarem tudo isso. A guerra, a desarmonia, o desequilíbrio. Aí o benzedor tem que dizer assim, isto é só, resumindo, para que todos compreendam, é falta de fé e de amor no mundo, Pedro. A gente passou recentemente por uma pandemia que ceifou a vida de inúmeras pessoas, e a gente vê também na Bíblia uma passagem que fala sobre separação de joio do trigo. Esses desencarnes em massa têm alguma relação com isso? Absolutamente sim, Pedro. Os arrebatamentos, né? E eles estão cada vez mais visíveis, né? São jovens que saem de casa e não retornam, né, Pedro? São pessoas de idade, são crianças, né? Que saem e não retornam. Então, o benzedor diz assim, ao meu ver, Pedro, no outro lado da vida se precisa também do bem, das pessoas do bom coração. E aí nós vamos dizer assim, que quando acontecem essas tragédias, esses acontecimentos, Pedro, ali parte pessoas do bom coração e também pessoas do coração frio. Vamos classificar assim porque somos todos irmãos, né? Uns mais evoluídos, outros menos, mas quer dizer, Pedro, os que têm luz no coração prestarão serviço do outro lado da vida, né? O bom serviço. Os que têm frio no coração serão levados para outras zonas, né? Aí tu me pergunta assim, os sinais, Pedro, quando uma mãe, quando um pai, esses de verdade, né? Porque não basta uma mulher dar à luz para ser chamada de mãe. Mãe é quem cria, quem ensina, quem educa, quem dá e quem passa amor. E isso nem todas fazem, né? Pai, da mesma forma, é quem cria, é quem tem amor, Pedro, é quem nos ama, nos protege e nos cria. Não necessariamente quem nos botou no mundo. Pedro, se os sinais, um sinal bastante claro e tranquilo que existe, quando aquela mãe, quando aquele pai diz assim, meu filho, eu tô com um mau pressentimento, não sai hoje. Não vai hoje. Agora, esses dias eu assisti no noticiário, deu assim a reportagem que a mãe disse para a filha, não vai hoje, minha filha, não sai, eu tô com mau pressentimento, fica comigo hoje. A filha olhou para a mãe, a repórter, e disse assim, eu já tô com o ingresso comprado. E a mãe, com muito amor, disse para ela, eu te reembolso, não vai. Pedro, resumindo, ela foi e não voltou. Então, assim, desde muito lá de trás, assim, não sempre foi ensinado o respeito em tudo, Pedro? Que não é nem o benzedor que diz, nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensinou honrar pai e mãe, né? Então, quando nós filhos agimos assim com nossos pais, independente de quem sejam, Pedro, será que nós estamos a honrá-lo? Esse é um sinal muito claro para o benzedor. Pensando assim sobre sinais, né? Muitas vezes a gente tem observado agora, em notícias recentes, aglomerações de pessoas que acabam em algum tipo de coisa ruim acontecendo, como o vento arrancando o teto de estádios, pessoas que desencarnam em meio à multidão. Seria a vida de alguma forma nos mostrando o que não deveria estar acontecendo? Repórter, bom questionamento. Tu sabe que de um tempo para cá, os mentores têm me falado muito sobre isso, Pedro. Né? E de antemão assim, já me dizem assim, ó, que ano que vem acontecerá muito esses fatores, Pedro, porque assim, a aglomeração é visto hoje assim pelo mundo que está em transição para ficar um mundo de bem, realmente somente ficará e restará o bem, né? Transição. Uma aglomeração, Pedro, se pessoas boas, num bom ato, Pedro, na caridade, na doação, na autoajuda, se aglomerarem assim para ajudar, para estender a mão, para levantar o seu irmão, a sua irmã, como nessas catástrofes, que o ser humano diz que é catástrofe, e que para o mundo espiritual já está tudo certo, né, Pedro? Que vai acontecer e que não poderia acontecer, acontece por causa de nós mesmos, seres humanos.
Pedro, se aquela aglomeração ali pender para o bem, para a luz, para a caridade, para a autoajuda, é óbvio assim que anjos, seres luminosos, estarão ali. Terão duas aglomerações, uma no plano físico, né, de pessoas, e a segunda no plano extrafísico, no espiritual, de anjos, espíritos luminosos, de mentores, de espíritos benfazejos. Então, assim, ó, se a aglomeração for de maus atos, Pedro, que realmente é o que a gente vê, infelizmente, nas aglomerações de hoje não tem bebida, Pedro, não tem cigarro, não tem vape, não tem tantas outras coisas, Pedro, que até as autoridades estão ali por toda parte, tentando, né, estabelecer o controle, a coisa certa. Pedro, então, assim, é de fato que o mal também está infiltrado ali se a maior parte, não todos, penderem para o mau caminho, né? E aí o desequilíbrio. Tudo isso será assim banido. Então já está a começar a acontecer esses fatores. É isso que explicam assim para o benzedor. O porquê de evitar, Pedro. Né? Tem tantas coisas boas para fazer, né, Pedro? Eu penso assim, como é que nós vamos estar reunidos, comemorando isso ou aquilo, sabendo que nossos irmãos e irmãs lá perderam casa, outros partiram, né, Pedro? Outros estão com ente querido sumido, desaparecidos. Fica a incógnita, será que estão entre nós, será que partiram? Tal cidade está toda assim, decreto de perigo, de necessidade. Então, como os demais podem comemorar, Pedro? Fica um troço meio triste e frio, né? Porque não somos todos irmãos, como nosso Senhor Jesus Cristo disse. Pedro, então, os mentores aconselham assim aos de bem, os que pensam para frente, os que têm o bom pensamento, se pudermos evitarmos estarmos em meio a aglomerações, porque muitos arrebatamentos acontecerão e ano que vem, os 2 próximos anos, Pedro, isso será muito forte. Então é com tristeza que o benzedor tem que te esclarecer assim, ó, muitos sairão e não retornarão, Pedro. Nessa função de arrebatamentos, tu já tinha comentado com a gente em um dos episódios anteriores, seria a depressão um dos outros sinais, então, que a gente pode enxergar dentro disso? Porque nós vemos hoje muitas crianças, muitas vezes em depressão, né? Muitos jovens, enfim. Então, a depressão é um desses ceifadores do Apocalipse? Pedro, eu acredito que sim. A depressão é um ceifador, sim, né? Diz os sábios que eles são 4, né, Pedro? E desses 4, a Covid foi a primeira. Mas o benzedor vê como a depressão seja, sim, um novo ceifador. Mas, Pedro, é um sinal, a depressão, de ação e reação, coisa de nós mesmos, né? Porque assim, ó, a pessoa que parte da depressão, Pedro, e quando ela reencarna, tem grande probabilidade assim daquele espírito decair de novo na mesma, porque são provações, né, Pedro? Que provações que muitas vezes nós mesmos escolhemos, né? Já diz a luz, se eu estou depressivo, Pedro, eu quero melhorar, eu quero vencê-la, é só eu ir assim, ó, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Lá eu vou me deparar com outros irmãos, irmãs, crianças, com a dor muito mais forte do que a minha. Esse é um dos processos de cura. Por que eu vou botar na cabeça que o meu problema é maior do que o de todos, Pedro? Cristo, Nossa Senhora, a fé, a caridade, tudo pode, tudo muda e tudo transforma, Pedro. E na questão, né, do juízo final, seriam esses ceifadores que funcionam através de reações das nossas ações uma forma de um julgamento divino acontecer? Pedro, posso te dizer, é por aí o caminho, né? Eu quero deixar bem claro aqui, né, Pedro, que eu não julgo ninguém, nós não julgamos nada, nem ninguém, mas a gente se atém, presta bem atenção nos fatos, né? Uma vez o Pedro,
Chegou um casal pro pai velho, né? Foi orientado pelo pai velho e a senhora estava com depressão há bastante tempo. E eles disseram que já tinham feito assim, bastante tratamentos, né, Pedro? Assim, que ela estava bem melhor, mas não 100%. Como, tipo, pedindo ajuda, mais ajuda, Pedro. E aí, na prática, o pai velho orientou a cidade grande, uma cidade grande que tem até orfanato. Orientou eles irem e trabalharem, assim, fazer assim, um trabalho social no orfanato. Pedro e eles com posses. Pedro, tu sabe que eles começaram a fazer e um tempo depois, assim, eles retornaram, assim. Ela dizendo assim, benzedor, ali eu conheci uma realidade bruta e muito triste. O senhor sabe que eu fiquei até com vergonha de mim mesmo, por pensar, por botar que meu problema era maior, que aquele problema me levaria. Ali eu vi crianças com sérios problemas e traumas. Então isso que os espíritos iluminados ensinam, sim, é só a gente ir num manicômio, num orfanato, num hospital, Pedro, num presídio, a gente verá assim, problemas bem maiores do que os nossos, Pedro. E dentro desse trabalho social, eles alcançaram a cura. Então não é bonito isso, Pedro? O benzedor diz, eu sou um dos seres mais pequeninos na face da terra, Pedro. Quanto mais eu aprendo, mais eu me dou conta que eu não sei nada, absolutamente nada. Eu sei muito pouco, um grãozinho de areia. Mas se a gente prestar atenção nos fatos, na mãe natureza, Pedro, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, deixou para nós, nada é surpresa. Para o benzedor hoje, assim que está acontecendo, nada é surpresa. Fico muito triste quando os mentores me dizem assim, e cada vez será mais delicado, porque é a grande limpeza. Pedro, é a grande limpeza. Ou tu muda, ou tu parte. E assim, por uma grande parte, assim, já foi criado assim, Pedro, outros pontos fora da Terra, outros planos para seres, para as pessoas que não querem mudar, que não querem acreditar no alto. Qual é a lei suprema, Pedro? A divina, né? A divina não vê cor, não vê status, não vê fama. A divina vê e se baseia por uma única lei, Pedro. A caridade, a humildade. Se tivermos tudo demais e não tivermos a humildade, a fé e a caridade, somos, infelizmente, pobres de almas, de espíritos. E como pobres de espíritos e almas, serão retiradas desse plano. Essas pessoas que vão ser retiradas desse plano porque preferiram não mudar, elas estão se opondo a vibrar na vibração do amor, né? Que é o que Cristo nos pediu, que a gente ame o próximo como a gente mesmo, que a gente tenha fé. Então, a gente pode chamar esses planos que tu mencionou, que são criados fora da Terra para receber esses retirados, como um exílio. Esses que estão vibrando na vibração do amor, eles vão continuar na Terra? Como é que funciona isso? Pedro, meu repórter, é por aí mesmo. Sim. Por que retirados, Pedro? Muitos vão ficar com essa incógnita, né? Por que retirados e por que partir? Partir, o benzedor diz, todos nós vamos, né? Quando chegar a nossa hora. Mas esta hora nós podemos adiantar ela, Pedro. Esta hora, por que retirados? Porque todos nós, sem exceção, ninguém estudou do outro lado da vida. Ninguém recebeu o presente, o merecimento de reencarnar. Viemos a passeio, Pedro, só para nos dar bem, só para colher flores. Nenhum de nós. Todos nós temos o mesmo propósito, chegar aqui como um degrau da vida, trabalhar e servirmos, Pedro. Ninguém veio para ser servido. Todos nós viemos para servir, mas a grande parte, a elite, o que faz, Pedro? Eles impõem, né? Eles botam a boca abaixo que vieram para ser servido pelos demais, né? E isso não existe, então é um tempo que será cortado. Muitos dizem assim, a gente só vai na hora, né? Benzedor depende, causa a causa.
Pedro, hoje está existindo na Terra algo que nunca ocorreu. A força chamada transição. Transição para uma nova era. E sim, ficará só o que é bom, o que é do bem. Então, está em tempo ainda de nós nos acordarmos, né, Pedro? Eu não vejo nenhum lugar, os mentores não me passam assim que Jesus pediu coisas mirabolantes, testes, provações grandíssimas. Pedro, ele só pediu assim tão simples, tão humildemente, né? Nós amai-nos uns aos outros como ele nos amou. Essa não é a grande verdade? Ele não disse, o Pedro, assim, ó, que o caminho do benzedor, todos que estiverem no caminho do benzedor serão salvos. Ele não diz que todos que tiverem tal caminho serão salvos. No caminho A, no caminho B, na crença A, na crença B. Pedro, ele simplesmente ensinou para todos que querem ouvir que longe da caridade não existe salvação. Nesse contexto de transformação, o que tu pode trazer pra gente de esclarecimento em relação a isso? Como é que a gente pode observar o que acontece na natureza e evoluir a partir disso? É boa pedida, né, repórter? Pedro, eu diria assim, que se a gente prestarmos atenção mesmo, se a gente focar assim na inteligência, Pedro, se a gente buscar o alto, porque nada sabemos, né, Pedro? Mas podemos aprender de um tudo. Para isso estamos aqui. Pedro, a gente vê tão bons exemplos todos os dias. Se tu ligar o rádio, se tu ligar a televisão, Pedro, tu verás bons exemplos e tu verás maus exemplos. Se tu sair na rua, Pedro, tu verás bons exemplos, maus exemplos. Então, está tudo assim na frente dos nossos olhos, Pedro. Todos os dias, até dentro de nossas famílias, nós veremos bons exemplos e maus exemplos. Pedro, a natureza, a mãe natureza é sábia. Eu, meu repórter, eu gosto assim de escutar, nem que seja um jornal, eu gosto de saber o que está acontecendo no meu planeta. Eu presto atenção nisso, eu fico feliz quando eu vejo aquelas boas reportagens, as coisas boas, os bons exemplos pelo mundo afora. Pedro, quantos me dizem assim, o benzedor, visse lá o temporal que deu em tal cidade, lá toda a cidade embaixo d'água, as casas, tudo ruíram, a maior parte da cidade está condenada, mas Deus quis assim, né, benzedor? Pedro, meus amigos e minhas amigas, aí eu escuto esses questionamentos assim, aborrecido, momentaneamente aborrecido, mas aí eu dou um esclarecimento. Um temporal, uma tempestade, Pedro, que vem e devasta tudo, não é uma força de Deus, é uma força oposta à de Deus. Deus é criador, não destruidor. Deus cria, Deus recria, Deus ensina. Deus é luz, Deus é amor, Deus é paz, Deus é fé e Deus é humildade. Qual o ganho? Qual a evolução? Qual o sinônimo de desmanchar uma casa de um pobre, de uma família, Pedro? Em que nós aprendemos com isso? Isso não é o bem que faz. Para lutar contra essas forças, Deus Nosso Senhor criou a fé e a benzedura. Pedro, o temporal, as tempestades não são do divino. Ali o que acontece? Ali uma somatória vibrou na parte dos malefícios, pesou mais, Pedro. E aquela turma do deixa disso, a turma contrária a Deus Nosso Senhor, aos desígnios de Deus, por ali passou. Ali passou certas tropas obscuras e causaram tudo aquilo ali. Tanto é que a benzedura corta um temporal, corta uma tempestade, se for rezada na hora certa, no momento certo. Mas aí o benzedor pergunta assim, Pedro, a maior parte hoje acredita nisso? Antigamente, nossos antepassados lá atrás, Pedro, quando eles viram que o tempo estava se armando assim, eles não davam jeito? Nas ferramentas que o Papai do Céu, Mamãe do Céu nos ensinou, com ervas, rezas, benzeduras, e não funcionava, Pedro? Então não é assim, meus amigos e minhas amigas. Não é a gente dizer assim, é o mar que está causando isso, o tempo, a mãe natureza. Não. Simplesmente o que acontece? A conta não está fechando e está pendendo para o mal.
Pedro abre as portas para quem nos atingir? O mal, né? E aí ele vai plantar em certas mentes, em certas cabeças, como esse irmão que me disse, essa irmã que eu já escutei, benzedor, Deus quis assim, Deus não quer isso, Deus quer o melhor para todos nós. Nós que queremos isso, nós que escolhemos desafiar, subestimar, não acreditar. Um argumento de muitas pessoas que muitas vezes desacreditam de Deus ou que até se revoltam contra ele é que como ele permite que certas coisas aconteçam a crianças inocentes. Tu pode explicar um pouco pra gente de onde é que o livre-arbítrio, a reencarnação, os interesses escusos e materialistas de algumas poucas pessoas gerando consequências em muitas outras. Tu consegue esclarecer um pouco disso pra gente? Como é que é a relação disso com a permissão de Deus? Repórter, aí é forte, né? Mas vamos lá, vamos ao menos tentar, Pedro, elucidar essa parte. Pedro, esse questionamento também chega para mim. E de antemão, o benzedor quer agradecer a todos que estão chegando. Muitos estão chegando para ficar, né, Pedro? Um abraço, uma luz, uma paz a todos. E como tem se espalhado, passo a passo, nosso trabalho é gratificante. O nosso propósito é esclarecer dentro do que a gente sabe, o nosso mínimo conhecer, né, repórter? Porque a gente aprende todos os dias, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. É só termos fé e prestar atenção. Pedro, voltando à tua pergunta, muitos questionam isso, mas crianças já assim, e cedo passando trabalho, privados disso, daquilo, e em certas situações lamentáveis. Pedro, para o benzedor, é mostrado assim. Muitas das vezes aqui, a gente escolhe ter todos os benefícios aqui na Terra, aqui na vida humana. Alguns espíritos assim fazem essa escolha. Outros espíritos já fazem a escolha de que passarem por muitas coisas aqui e serem privados de até coisas básicas, como a gente vê. Pedro, aí muitas vezes a gente vai pensar assim, isso aí tá pagando ou fez algo de errado lá atrás. Pedro, e nada disso. Cada caos é um caos. Há espíritos assim que se põem à prova. Pedro, há espíritos que se põem à prova na droga, na dor, de não serem aceitos pela família, por não serem aceitos por pai, por mãe, por irmãos. Pedro, e quando eles vencem essa prova, eles são por demais iluminados, Pedro. Aí eles ganham assim as riquezas, aquelas que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. A terra não pode vos dar tudo. Eu posso. Nem condições a terra tem de dar-vos tudo aos meus filhos. Pedro, já tem aqueles assim que escolhem ter de tudo. Tudo que é benefício assim que imaginar sobre a terra se tem, mas só que também tem um preço. Nós que muito sofremos aqui, muitos daqueles que me questionam, benzedor, eu trabalho e nunca tenho nada. Eu vejo assim o meu salário entrar para uma mão e sair na outra, eu trabalho só para a barriga. E assim vai, assim passo essa reencarnação. Pedro, só tem uma coisa, que esses têm que prestar atenção. Claro, os que tiver resignação. Se tu passou a vida assim e te queixando, Pedro, não terás esse auxílio, esse êxito. Tens que ter resignação. Se eu trabalho é só para a barriga, não passo fome, eu já tenho que agradecer, né? Se eu não deixo minha família nem a mim passar fome, eu já tenho que agradecer. Outros nem isso. Pedro, aí existe assim um porém. Aos que têm resignação, eles escolheram viver humildemente. Eles escolheram viver honestamente com o grande pai e com a grande mãe. Eles, o dia que partir, Pedro, eles serão ricos do outro lado da vida. E aí o benzedor pergunta assim, o que mais vale, Pedro, assim, o que é esta vida corpórea nossa perto da eternidade? Aí os mentores me dizem assim, é dias, meu filho. Isso aí significa semana, algumas semanas do outro lado.
perto da eternidade. Esta é a resposta. Pedro, então, assim, mais claro, com resignação. A gente agradecer pelo que tem, não é só pedir. Pedro, quem não gosta de melhorar, quem não quer melhorar, é pecado? Não. Eu sempre me apego muito naquela parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para um rico entrar no céu, para um rico ganhar os céus, é mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha. Então, o que ele quis dizer, Pedro? O que diz essa parábola? Eu, benzedor, eu me contento com tudo que tenho, Pedro. Porque sei e sou sabedor que nada daqui nos pertence. Pedro, por que tanta ingratidão, tanta arrogância? Nem o nosso corpo é nosso, Pedro. Tanto é assim que na nossa partida nós não levamos nem essa roupagem nossa, né? Então por que brigar por outras coisas, ou isso, ou aquilo? Não. Eu penso assim, se eu tiver Nosso Senhor Jesus Cristo, que tenho, em primeiro lugar, depois a Virgem Mãe Santíssima, Pedro, eu sou rico. O benzedor diz, eu não sou rico, eu sou milionário. Porque tudo que precisamos do outro lado da vida é luz, Pedro, só luz. Se não tivermos, seremos pobres de espírito. E essa luz nós conquistamos ela nesse plano chamado Terra. Esses espíritos se colocam à prova para promover transformações em si mesmos. E em outros também, repórter. E nesse contexto, nada nem ninguém cruza a nossa vida por acaso. Situações que a gente passa são por um motivo. Muitas vezes a gente não entende o porquê, mas elas são. Outras pessoas chegam à nossa vida como presentes e a gente não reconhece, às vezes, esse presente, não abraça esse presente. Toda situação que chega ali, a gente compreendendo ou não, é para nos promover uma transformação em algum sentido, algum ponto da nossa vida. E de que forma que a gente consegue analisar com mais cautela essas somatórias que a vida vai colocando no nosso caminho para a gente se erguer? Qual qualidade as pessoas precisam trabalhar mais para conseguir enxergar isso? Pedro o benzedor, pensa que nada mirabolante. Pedro, estudarmos um pouco o que foi ensinado, o que é ensinado por Nosso Senhor, pelos bons exemplos, porque na verdade, Pedro, a lei divina, a centelha de luz divina está dentro de todos nós, acreditando ou não acreditando. Se nós não acreditarmos, o caminho será bem mais delicado, mas a dificuldade ensina, já diz os sábios, a dor nos ensina a gemer, um dia a verdade surgirá, essa centelha, o Pai Eterno acendeu dentro de cada um de nós, basta nós procurarmos. Pedro, é o que o benzedor está sempre dizendo assim, eu penso que se a gente for caridoso, humilde, e entender que estamos aqui para compreender, não para questionar, Pedro. Estamos aqui para ajudar, não para julgar, Pedro. Tudo isso é parte da evolução. Pedro, entender que todos nós, sem exceção, Pedro, assim, independente de religião, de credo, de cor, todos nós que estamos na face da terra somos espíritos devedores endividados e com muitas dívidas, e que todos viemos para servir. Então, para mim, esse é o processo mais comum que tem e mais tranquilo. Mas aí o benzedor pergunta, será que todos estão dispostos, Pedro? Por que Nosso Senhor Jesus Cristo frisou essa parábola? Para um rico ganhar os céus, né? É mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha. Mas ele não diz que ser rico é pecado, Pedro. Pecado é subir para a nossa cabeça o dinheiro, a ganância, o não ajudar, o não estender a mão. Pedro, tu sabe que o benzedor é convidado assim para várias instâncias, né? E sou desse meio, né? Embora não compreenda, mas amo. Pedro, em todas elas que eu já fui até hoje, quantos espíritos eu vejo assim aprisionados e presos em riquezas que ali estão enterradas, guardadas, em segredo, em sigilo, Pedro. Deus lá do tempo da escravidão, até mesmo de antes, e os espíritos até hoje assim, eles se têm por donos e não abrem mão. E o caminho para eles só vai se acender se eles doarem aquilo ali, se eles se desapegarem àquela parte ali.
Então, para ver se o poder do materialismo, né, Pedro? Então, assim, eu digo assim, ó, não. A humildade, a fé, é tudo, Pedro. A gente querer caminhar sem julgar, sem condenar. Pedro, eu fico tão triste quando eu vejo assim, uns julgando os outros. As religiões, elas não brigam assim umas entre as outras. Quem briga é as pessoas, Pedro. Qual quer ser mais? É como eu disse lá no outro podcast, Pedro, eu não acredito no que alguns homens ensinam, falam e escondem. Eu acredito e busco e repenso o que nosso Senhor Jesus Cristo ensina, deixou e deixa para nós. E Ele, na verdade, não está nos céus, não, Pedro. Ele está junto de nós. Eu sempre achei tão bonito o que os mentores pregam para mim e para tantos demais. Vocês querem encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria? Não vai ser nos castelos, nem em festas, nem em aglomerações, Pedro. Nós vamos encontrá-los nos orfanatos, nos hospitais, junto dos enfermos, dos encarcerados. Pedro, onde existe tristeza e onde existe dor, ali está a luz, ali está o Pai da luz, a Mãe da luz, para confortar, para ajudar e para estender a mão e mostrar o caminho. E pegando assim esse ponto da calma que é necessária se ter, da autoanálise, né, e olhando para os avanços tecnológicos que vêm sendo trazidos para a Terra, esses avanços tecnológicos e a forma como a gente lida com eles, isso de alguma forma também faz parte da transição planetária? É algum sinal que a gente pode analisar a partir disso? O repórter, sim, Pedro, evolução existe pelos dois lados, né? Pedro, o bem trabalha sempre para todos nós, em favor de Deus Nosso Senhor, para o bem evoluir. E o mal também trabalha para evoluir, para nos causar mal, dano e atraso à face da Terra e em todos os planos, né? Então, há muita coisa sendo criada ou inspirada ao ser humano, né, que não é evolução, Pedro, é veneno. Tipo, matar a nossa terra, Pedro. Consumir a fauna, a flora. Nesse momento mesmo, nosso Amazonas, nosso Pantanal chora, clama por socorro, por ajuda. Aquele lá é o fogo bom, Pedro? Não, aquele lá é o fogo mau, né? E quando isso ocorre, o benzedor presta bem atenção, olha o tempo, como reage, Pedro. Olha as marés. Pedro, olha os maremotos, olha os vulcões se acordando. Pedro, olha o calor extremo, que neles me dizem assim, agora sim, ó, nessa fase assim, um calor muito extremo, que muitos não estão adaptados para aguentarem. O nosso físico não está adaptado em muitos assim para aguentarem, Pedro. Só esse calorão extremo leva a quantos de nossos irmãos e irmãs? De quantos bichinhos, Pedro? De quantas plantações, Pedro? O superaquecimento. Quantos países estão empenhados em lutar contra, Pedro? Quantos protetores da Mãe Natureza? Quantos outros benzedores, outros repórteres, Pedro? Quantos outros irmãos e irmãs empenhados, né? Para ver se muda certas cabeças, certos pensamentos. E o que eles fazem, Pedro? Eles estão interessados em ganhar. Em ganhar, em ganhar, em ganhar. Só falam em petróleo, em dólar, né, Pedro? Na moeda corrente, no vil metal, como nossos mentores dizem. E aí olha como é que a Mãe Natureza reage. O benzedor vai sempre dizer isso. A Mãe Natureza, ela é independente do ser humano, ela só quer o nosso respeito e o nosso amor, a nossa consideração. Agora nós já somos totalmente dependentes dela. Aí ela se levanta contra o ser humano. Não, não é ela que se levanta contra o ser humano. Talvez ela deixe de nos proteger, Pedro. E aí começa a acontecer tudo isso. Quando a Mãe Natureza, que é os dedos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, não nos protegem, nós estamos, o que suscetíveis a ataques de espíritos maléficos, né, Pedro? Que uma tempestade, um temporal, nada mais é do que isso, Pedro. Então, assim, o benzedor diz assim, estamos em pleno apocalipse, sim. Pedro, os tons escuros, as cores escuras, olha quando se arma um temporal, qual é o tom? Aí a gente vê assim, muitos pregar, não, que é vida, que a cor escura traz isso, não traz nenhum benefício, Pedro. Nenhum. Só se soma ao mal.
Então, assim, o benzedouro assim, diz assim, Pedro, é falho a gente pensar que a natureza não tem poder, é falho a gente pensar que nós sabemos tudo, é falho a gente se sentir mais do que qualquer um, é falho quando a gente julga o outro pela sua religião, pelo seu credo, pela sua cor. Pedro, tudo isso são coisas falhas e são coisas assim que Nosso Senhor não ensinou a nenhum de nós. Quem ensina esse tipo de coisa não é Nosso Senhor e não é o bem. São forças que inspiram, né? E certos irmãos, certas irmãs só exteriorizam o que tem guardado de si mesmo. Então o benzedor assim diz, Pedro, cada vez mais se aproxima assim do Apocalipse ficar cada vez mais sério, mais ceifadores, mais coisas desastrosas, coisas tristes, coisas obscuras começarem a ocorrer. E por outro lado, o vencedor fica muito feliz. Pedro, eu tenho conhecido e me deparado assim com várias crianças, Pedro, que trazem grandes dons espirituais assim, que começarão a se acordar muito cedo, que falam em Nosso Senhor Jesus Cristo, que falam na Virgem Mãe, que falam e conversam com os anjos, Pedro. Então, a gente tem que pôr sempre assim, o mal nunca vai ser mais, o bem é mais. O mal só é mal enquanto o bem não chega. Pedro, e assim em todas as partes, quantos seres elevados já estão junto de nós na Terra e que no momento são pequeninos, precisam do apoio, da proteção, da guarda dos pais para depois agirem, né, Pedro? E aí essas famílias que os têm, não é um benefício sagrado? Não é uma dádiva, repórter? Então, o benzedor diz, eu tenho me deparado muito com essas grandes luzes e elas que irão transformar, Pedro, o mundo. É como Nosso Senhor ensinou, a terra será governada pelos mansos, né, Pedro? E nós somos mansos, né? Somos sim. E nesse ponto de muitas crianças sagradas, né, dessa nova geração que vem aí para ajudar a Terra a evoluir, eles acabam sendo criados em meio a muitos riscos. Há muitas tentativas de impedir que eles consigam fazer isso. O que tu pode esclarecer para a gente a respeito de como cuidar dessa nova geração, de como ser um solo fértil para que eles possam crescer e promover essa transformação necessária? Repórter, boa pergunta, bom questionamento, porque isso será luz no coração desses pais e dessas mães, né? Porque o benzedor tem que te dizer assim, Pedro, são milhares desses. Se por um lado vêm seres também não criados pelo grande Pai, Pedro, porque o que o grande Pai abençoou e criou, o mal fez o contrário de abençoar, né? E com sua ignorância também criou seres grotescos, né? Não tem homem, não tem irmãos e irmãs, Pedro, que falam em vida, em proteger, em zelar, em amar, não só a sua família, como todas as famílias. Pedro, já não tem outros que pregam o contrário? Extremismo, que vem em cor, Pedro, que vem em status, Pedro, que vem em opções. E aí, será que são criaturas divinas? Tem tudo isso, tem todo esse contexto, né? Eu diria assim, o benzedor, essas crianças sagradas, Pedro, e que hoje, espíritos de grande evolução, o que os pais resguardarem de quê, Pedro? De vício. Porque o mal também vai lutar e usar todos os artifícios e artimanhas para coaptar esses seres, Pedro, para o seu regimento maléfico. Uma força divina é sempre perseguida por uma força maléfica, que quer se apoderar daquele dom que Nosso Senhor Jesus Cristo é um mestre. Pedro, esses pais, o que eles devem de fazer desde muito cedo? Ensinar a rezar. Ensinarem eles assim a buscar Cristo Nosso Senhor, a Virgem Mãe. Não importa o caminho. O que importa é Cristo ser o maior. A disciplina, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe. Pedro, outro ponto assim, que vai ajudá-los muito, o Sagrado Rosário. As parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo, os salmos.
Porque assim é muito pouco. Pedro, se tu vai se mostrar o caminho, eles vão trilhar, eles já são o caminho. Tu só tens que estar alerta e guardá-los. Eles são pequenos ainda. Na casa, no lar, nem perto, nada de vício. O pai e a mãe que tem, vença o vício. Ou, lá na frente, a conta chegará se por eles se matarem e matarem os pequenos. Porque o pequeno respira que ar. Os obsessores que precisam se alimentar desses malefícios buscam quem? O benzedor já explicou, né? Pedro, buscar aquele respeito lá de trás, da geração de ferro, né? Os quais apelidaram os nossos avós, nossos pais, né? Buscar aquele respeito, Pedro. Buscar a senhoria, buscar a bênção. Buscar aquele ensinamento que diz: o meu direito termina onde começa o do outro. Se fizer isso, repórter, fortalecerão aqueles dons sagrados, porque hoje é aquele pai e aquela mãe que está cuidando do pequeno, amanhã será aquele pequeno que cuidará nós velhos. Nós voltaremos a ser crianças novamente, né? Ou nosso organismo, nosso físico resiste ao tempo, Pedro. Quanto mais de idade, mais limitações, né? Ou nós vamos fazer com 50 o que fizemos com 20? É ilusão, né? Então, repórter, eu penso assim, se trilhar por esse caminho, terá maior amparato ainda de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, da Santíssima Trindade, do poderoso Divino Espírito Santo. Então é com grande alegria assim que o benzedor diz isso, Pedro. Seres elevadíssimos já estão sobre nós. Vêm da mesma origem, do mesmo caminho do que o benzedor e de tantos outros, muito mais evoluídos, Pedro. Então, a sombra só é sombra enquanto a luz não se acende. Um dos pontos muito falados quando a gente lê sobre Apocalipse é de uma marca daquilo que eu não vou pronunciar o nome. Esses vícios, né? Bebidas, cigarros, as telas, como a tecnologia pode ser um vício também, seriam de alguma forma esse tipo de marca? Como é que a gente pode olhar para essa questão? Tu me falou nos exilados, né, Pedro? Mas assim, marcas existem várias, né, Pedro? O selo. Pedro, na pequena sabedoria do benzedor, tu quer ver um dos selos mais poderosos que existem hoje? É o celular. Quanta coisa o celular já matou, Pedro? E ele termina matando até hoje cada vez mais. Se a gente fizer as contas, o benzedor é um grãozinho de areia, mas... Pedro, quantas coisas assim o celular já matou? O selo que muitos dizem que estaria na testa de alguns, né? Por exemplo, quando eu, tu, nós, vós, Pedro, estamos a teclar no telefone, a luz do telefone reflete na onde nós? Não é na testa? Ele é um dos selos. A maior parte não é viciada nele, Pedro. Ele não matou a máquina fotográfica. Ele não matou a calculadora, Pedro. Ele não matou a lanterna, Pedro. E tantas outras coisas. Ele não mata relacionamentos, Pedro. Ele não vigia, Pedro. E assim inúmeras outras coisas que o benzedor não vai falar, porque não é esse o propósito, né? Mas um dos grandes selos que é falado, a marca, Pedro, é essa tecnologia também. Não fizemos muita coisa por ali, Pedro? Não vimos o tempo por ali, Pedro? Não vimos onde o outro está por ali, Pedro? O gravador não é ali, Pedro? Então, mas o benzedor, na sua vã ignorância, sabe disso? Mas o benzedor diz assim, o repórter, que a gente não deve de focar nessas coisas, mas não devemos também nos viciarmos. Pedro, o movimento repetitivo, nós mexermos nele assim com os dedos. Pedro, mais adiante, a nossa coluna, Pedro, não atinge. A nossa visão não é queimada pelo brilho. Aquele que eles dizem, até os entendidos, como é que fica com o pescoço deformado, né? Porque a gente olha para baixo, né, Pedro? A gente se encurva, né? Olha quantos malefícios tem, Pedro. E aí tu diz os benefícios. Então, tá tudo aí, né, Pedro? Basta a gente compreender, entender e prestar atenção, né?
O benzedor presta muita atenção e com a atenção sempre ligada, tenho mais esses mentores e mentoras que estão sempre a me alertar, me orientar, presentes de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe. Mas, Pedro, tudo que é demais faz mal. Então, tudo tem que ter a dosagem certa, né? Com certeza, como a gente conversou várias vezes até ao longo desse episódio mesmo, né? Existem ferramentas que são criadas para o bem, mas que também, de acordo com o uso, podem fazer mal. Assim como o celular, nesse momento, serve como uma forma da gente levar mensagens boas, se não for usado com cautela, ele pode servir ao mal também. E com toda essa reflexão, a gente tem bastante material para meditar a respeito disso a partir de agora, para analisar como as coisas têm acontecido, pensar e entender que essas mudanças climáticas já estão acontecendo há muito tempo, não são por acaso. Então, como é que a gente faz esse encerramento? Repórter, tu que é o diretor, né? Um aprende com o outro, né? Com certeza. Pedro, mas o benzedor diz assim, olha, resumindo o Apocalipse, o que é? O Apocalipse é o grande embate do bem contra o mal. O bem tem seus agentes, tem seus anjos, Pedro, de luz, por todos os cantos e recantos. As principais portas são a prece, a oração e a fé. Pedro, o verdadeiro caminho é aquele que estende a mão, o verdadeiro caminho é aquele que nos torna melhor. Vejo muitas desculpas esfarrapadas, vejo muita mesquinhez, escuto tanta bobagem, Pedro. Mas o benzedor está sempre dizendo assim, e eu digo isso para mim mesmo, Pedro. O que falam, o que mesclam, o que escondem, Pedro, para mim não importa. Para mim o que verdadeiramente importa é o que nosso Senhor Jesus Cristo ensina, a sua doutrina e a sua disciplina. Isso para mim é eficaz contra tudo. O remédio que a terra não pode nos dar, Cristo pode. É só confiarmos. É só tentarmos segui-lo, Pedro, e trabalharmos a nossa fé. Mas o Apocalipse é um embate do bem contra o mal, do mal contra o bem, e o bem tem seu regimento, Pedro, em todos os cantos e lugares. O mal não é em todos os cantos, é em muitos cantos, mas também tem diria assim, seus agentes também, Pedro, e que quem abre as portas para eles é nós. É nossos atos, é nosso pensar. Pedro, eu vejo tantos assim, chegarem até o benzedor, eu tô com um problema sério, gravíssimo. De um lado tá até o herê, assim, muitas vezes tá eu e o herê, assim, e ele já me diz, esse aí ele pensou em matar alguém. Ali ele brigou com fulano, com ciclano, tal tempo, e a intenção dele foi de matar. É que não conseguiu. O bem agiu. Pedro, então assim, a nossa dívida não é aquilo que nós fizemos, Pedro. Pedro, é a intenção que é pesada, é a nossa intenção que é julgado. Se nós brigamos com um ali na rua, Pedro, e nós tivemos a intenção de matá-lo e não ocorreu, Pedro, nós seremos julgados por quê? Pelo quê? Por assassinato. O que manda é a intenção. E aí, meu amigo, o Herê me dizendo por isso que ele está passando por isso aí, ó. É a conta dele ter feito. Pergunta ele se tal ano assim, tal mês ele não fez. Pedro, e aí o benzedor vai lá e pergunta, eu tenho esse erro, eu tenho. Aí muitas vezes eu esclareço, olha, é por isso, isso, isso. Outras vezes, não, Pedro. Outras vezes o Herê está dizendo para mim esclarecer, para o benzedor saber o porquê que ele está passando pelaquele. Não é importante? Então o Apocalipse é a mesma coisa, Pedro, nós temos tempo ainda de mudar, de evoluir, de acreditar. Pedro, assim, de botar na balança, mas isso tem fundamento, isso não tem mais. Para mim, eu penso que o respeito sempre terá peso, Pedro. O respeito sempre vai abrir portas, o respeito sempre será assim bem-vindo e o respeito atrai seres sagrados, evoluídos, angelicais. Do contrário, Pedro, atraímos seres nefastos, o oposto do bem. Então não é tão simples, Pedro, sem a gente de coração, a gente agradecer pelo que tem, agradecermos pela cama que temos, Pedro, para descansar, pelo alimento que temos, pela roupa de vestir, Pedro, pelas amizades, boas amizades que temos, pela família que temos.
pelo que somos, Pedro. Eu te digo isso porque, Pedro, há pouco tempo, coisa assim de 4, 5 anos, me foi revelado assim pro benzedor. A tua família, tu estás numa família que tu não pertence. Repórter, e aí tu acha que eu vou questionar? Eu aprendi muito cedo, assim, tu só vai saber o que tu tens que saber. Pedro, não questiono, para mim, assim, a resposta já está de bom tamanho, o esclarecimento já está de bom tamanho, aí eu começo a ligar esses certos fatores. Por que eu nunca me senti realmente, Pedro, assim, de dizer, se você é hipócrita, dizer assim, eu estou no lugar certo, eu tenho grandes afinidades com os meus. Não, Pedro. O benzedor diz hoje assim, os consanguíneos do benzedor, minha família é enorme. Pedro, mas assim, ó, que eu sou ligado mesmo assim, a minha família assim se resume. Se tu me perguntar se a minha família se resume em 5 mesmo. Minha família se são outros que não são consanguíneos. E aí não me foi esclarecido, tu estás numa família que não pertence. A tua verdadeira família ainda me mostraram quem é a minha verdadeira família. E a minha verdadeira família não está sobre a terra. Então por isso que o benzedor diz assim, quanto mais a gente cresce, Pedro, quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta que nada sabemos. Eu encerro esse podcast com um agradecimento, desejando paz, desejando luz a todos, que nosso bom Jesus Cristo esteja com todos e a Virgem Maria sempre passando à frente. Um abraço e muita luz a todos e todas. O meu muito obrigado. Muito obrigado, benzedor. Muito obrigado, em primeiro lugar, a Cristo, a Grande Mãe e ao Grande Pai, por nos concederem mais essa oportunidade de estar aqui conversando. Muito obrigado a quem nos escuta. Compartilhem esse episódio para que mais pessoas possam se esclarecer e evoluir a partir desses esclarecimentos. Nos acompanhem também nas redes sociais, @falasdebenzedor, para receber conteúdo sobre o podcast e também para poderem fazer sugestões de tema, perguntas que gostariam de que sejam abordadas aqui para a gente poder conversar mais e mais a respeito disso. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.